Olá, gente, tudo bem? Bora lá para a segunda parte do macaquinho. Bom, a primeira parte do vídeo eu fiz a cabeça e o corpinho. Hoje eu vou fazer a orelhinha. A orelha tem duas partes, essa parte de fora, que é da cor do macaquinho, e a parte de dentro, que é com a linha clara, uma linha clara. Então aí vamos fazer o focinho, o bracinho, as perninhas e o rabinho. Eu vou estar usando a agulha 2,5 e a linha Anne na cor castanha. Eu estou usando o fio duplo. Então, bora lá, passo a passo. Vou fazer o anel mágico. E aqui dentro do anel mágico eu vou colocar 5 pontos baixos. 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos baixos. Eu vou fechar o anel mágico, não vou fechar totalmente para não dificultar a minha segunda carreira. Venho no meu primeiro ponto. E faço um ponto baixo. No mesmo lugar eu faço mais um ponto baixo. Vou colocar o meu marcador no primeiro ponto do aumento. Eu fiz um aumento. Vou fazer na segunda carreira 5 aumentos. Fiz o primeiro, faço o segundo aumento. O terceiro aumento. O quarto aumento. E o quinto aumento. Então, fiz 5 aumentos. E fiquei no total de 10 pontos baixos. Vou para minha terceira carreira. E vou fazer um aumento. Coloco meu marcador no primeiro ponto do aumento. E no próximo, um ponto só. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto só. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto só. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto só. No próximo, um aumento. E no último, um ponto só. Então, na terceira carreira, eu fiz um aumento e um ponto só. E fiquei com um total de 15 pontos baixos. Vou para minha quarta carreira. Faço meu primeiro ponto baixo,
coloco meu marcador. No próximo, mais um ponto baixo. Então, da quarta carreira, a carreira de número 8, da carreira de número 4 à carreira de número 8, você vai fazer ponto sobre ponto. E para cada carreira ficar com um total de 15 pontos baixos. Eu vou fazer os meus e retorno. Então, gente, já concluí aqui a minha carreira de número 8. Eu fiz da 4 a número 8, ponto sobre ponto, e para cada carreira fiquei com um total de 15 pontos baixos. Vou fazer um ponto baixíssimo e cortar o meu fio do tamanho que dê para mim costurar lá na cabeça. Deixo o tamanho dos 15 e 20 centímetros. E só puxo aqui, ó. Agora a gente vai fazer essa parte aqui, clara, na cor clara. Eu vou fazer com a linha Anne, fio duplo. Essa cor aqui, se eu não me engano, é amêndoa. Passo o anel mágico. E aqui dentro do anel mágico eu vou colocar 4 pontos baixos. Eu vou fazer eles um pouco alongadinho para não dificultar a próxima carreira. Faço 1, 2, 3, 3 e 4. 4 pontos baixos. Vou fechar o anel mágico, não vou fechar muito forte. Venho no meu primeiro ponto e faço um aumento. Um aumento. 2 pontos no mesmo lugar. 2 pontos baixos no mesmo lugar. 1 e 2. Coloco meu marcador no primeiro ponto do aumento. Então, vou fazer 4 aumentos. Fiz 1, 2, o segundo aumento, o terceiro aumento, e o quarto aumento. Quarto aumento. Então, a segunda carreira eu fiz 4 aumentos e fiquei com um total de 8 pontos baixos. Vou para minha terceira carreira. Vou iniciar fazendo um aumento. Dois pontos baixos no mesmo lugar. Coloco meu marcador no primeiro ponto do aumento. E faço um ponto só. Um aumento. Um aumento. E um ponto só.
um aumento e um ponto só. Um aumento e um ponto só. E fiquei com o total de 12 pontos baixos. Na terceira carreira eu fiz um aumento e um ponto só. E fiquei no total de 12 pontos baixos. Vou tirar aqui meu marcador. Vou fazer um ponto baixíssimo e cortar o meu fio. Se você for costurar ele lá na outra parte da orelhinha, você deixa uma sobra que dê para costurar. Eu vou colar o meu. Vou passar aqui para trás minha linha. E vou dar um nozinho com o fio do anel mágico. Vou cortar minha linha, a sobra. E já vou colar aqui, ó. Se você quiser costurar, você deixa a sobrinha e costura. Eu vou colar o meu. Colar direitinho aqui para a linha ficar no cantinho aqui para me costurar lá na cabecinha. Passo cola. E colo bem no meinho. Não coloque em cima, porque senão vai dificultar a costura. Coloco bem aqui no meinho. E vou reservar. Agora nós vamos fazer o bracinho, o braço. Eu vou usar a linha Anne na cor clara, que é a cor, se eu não me engano, amêndoa. E vou fazer meu anel mágico. E aqui dentro do anel mágico eu vou colocar 4 pontos baixos. Quatro pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos baixos. Fecho o anel mágico. Não vou fechar totalmente para não dificultar a próxima carreira. Venho no meu primeiro ponto. E faço um ponto baixo. No mesmo lugar eu faço mais um ponto baixo. Fiz um aumento.
um aumento. Coloco meu marcador no primeiro ponto do aumento. Meu segundo aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. E o quarto aumento. Fiz 4 aumentos e fiquei com um total de 8 pontos baixos. A primeira carreira eu fiz 4 pontos baixos dentro do anel mágico, a segunda carreira eu fiz 4 aumentos, fiquei com 8 pontos baixos. Agora, da carreira de número 3 a número 7, eu vou fazer ponto sobre ponto. Eu vou fazer 8 pontos baixos para cada carreira. Então, da carreira de número 3 a número 7. Quando eu chegar na número 7, eu retorno para a gente trocar de linha. Bom, gente, finalizei aqui a minha 7ª carreira do bracinho. Eu fiz a única carreira diferente aqui no bracinho é a primeira e a segunda. A primeira eu fiz 4 pontos baixos e a segunda eu fiz 4 aumentos e fiquei no total de 8 pontos baixos. Da carreira de número 3 a número 7 eu repeti ponto sobre ponto, com o total de 8 pontos baixos para cada carreira. Aqui eu vou trocar de linha. Então, fiz 7 carreiras na cor clara. Eu vou trocar de linha. Vou colocar a linha castanha. Deixei 2 alcinhas aqui. Passo a linha castanha pelas 2 alcinhas. Ajusto. E vou continuar fazendo ponto sobre ponto. Um ponto para cada ponto de base. Fiz 1, 2. Com cuidado para não pegar a parte lá de trás. 2, 3. 4. 5. 6. Já vou arrematando esse fio aqui. 7. E 8. Fiz 8 pontos baixos para cada ponto de base. Então, no bracinho eu fiz 7 carreiras na cor clara e vou fazer 50 carreiras na cor castanha. Vou fazer aqui as minhas 50 carreiras e retorno para a gente continuar. Então, gente, já finalizei aqui o braço do macaco, o bracinho do macaquinho. Não tem segredo. Eu iniciei as únicas carreiras diferentes. A primeira carreira, que eu fiz 4 pontos, e a segunda, que eu fiz 4 aumentos, e fiquei com um total de 8 pontos baixos. E fiz até a carreira de número 7 na cor clara. Fiz 7 carreiras na cor clara e 50 carreiras na cor castanha. Então, agora, a gente vai fazer esse focinzinho aqui, ó.
Vou usar a mesma linha clara no fio duplo, a linha Anne, e vou fazer um anel mágico. Aqui dentro do anel mágico eu vou fazer 7 pontos baixos. 1, não conto com esse aqui. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Fiz 7 pontos baixos. Vou fechar o anel mágico. E vou fazer 7 aumentos. Faço meu primeiro aumento, 2 pontos no mesmo lugar. Coloco meu marcador no primeiro ponto do aumento. Eu fiz o meu primeiro aumento. Faço meu segundo aumento. Terceiro aumento. O quarto aumento. O quinto. O sexto aumento. E o sétimo aumento. E fiquei no total de 14 pontos baixos. Vou para minha terceira carreira. Faço um ponto baixo. Coloco meu marcador. E da terceira carreira à 10ª carreira eu vou fazer ponto sobre ponto e ficar com um total de 14 pontos baixos. Da carreira de número 3 a número 10 vou fazer ponto sobre ponto e ficar com um total de 14 pontos baixos. Então, gente, já finalizei aqui a partezinha do focinho. Você tem que colocar ele bem aqui em cima um pouquinho, aonde essa linha fique bem no cantinho, que é para depois você costurar, para depois você colocar lá aqui no focinhozinho. Se você quiser costurar, você deixa uma sobra de linha para costurar aqui. Eu vou colar o meu. Eu vou fazer aqui a última carreira e vou colar. Então o focinhozinho fica, o narizinho fica bem aqui em cima, entre a 6ª e a 7ª carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre a 6ª e a 7ª carreira, que fique bem aqui em cima, ele vai ficar bem aqui, ó. E essa linha tem que ficar aqui no cantinho. E se você for fazer costurado, você deixa uma sobra de linha para costurar aqui. O meu, eu prefiro colar. Então, vou fazer aqui a última carreira, que é a carreira de número 11.
eu vou fazer 7 diminuição. Uma, duas, eu vou fazer aqui as minhas 7 diminuição e retorno. Então, gente, já fiz aqui as minhas 7 diminuição, coloquei a minha linha aqui na agulha de tapeceiro e vou pegando as alcinhas de fora aqui, ó. Passo 7 vezes na alcinha de fora. Vou esconder o meu fio lá pra dentro, porque eu vou colar aqui e não tem como se soltar. Cortar. Se você for costurar lá na cabeça, você deixa a sobra de linha aqui. Eu gostei mais colando. Passo minha cola. E vou vir aqui embaixo, ó, embaixo do olhinho, uma carreira abaixo do olhinho. Ó, como o macaquinho já tá pegando forma. Agora eu vou reservar aqui e vou fazer as perninhas. Vou fazer 6 pontos baixos. Com a linha na cor clara. Que, se eu não me engano, é a cor amêndoa. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Seis pontos baixos. Fecho o anel mágico e vou fazer 6 aumentos. Faço meu primeiro aumento, meu primeiro ponto do aumento e o segundo ponto no mesmo lugar. Primeiro aumento, o segundo, o terceiro, aumento, 2 pontos baixos no mesmo lugar, quarto aumento, quinto aumento, e o sexto aumento. Vou dar uma alongada aqui no meu fio.
E já vou fechar aqui o anel mágico. Corto a sobra para não me atrapalhar. E fiz minha segunda carreira com 6 aumentos e fiquei com um total de 12 pontos baixos. Vou para minha terceira carreira. E faço um ponto baixo. E coloco o meu marcador. Então, da carreira de número 3 a carreira de número 4, 2 carreiras, você vai fazer ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. E vai ficar com um total de 12 pontos baixos para cada carreira. Da 3 a 3 e a 4, você vai fazer ponto sobre ponto e ficar com um total de 12 pontos baixos. Então, gente, já concluí aqui as minhas carreiras. A primeira carreira eu fiz 6 pontos baixos, a segunda 6 aumentos, fiquei com 12 pontos baixos. A terceira, a carreira de número 3 a número 4, eu fiz ponto sobre ponto, fiquei com um total de 12 pontos baixos. Então, aqui na perninha eu só fiz na cor clara 1, 2, 3, 4 carreiras. Já cortei o meu fio e fiquei com essas 2 alcinhas aqui. E vou pegar o meu fio na cor castanha. Já vou arrematando, vou ajustar aqui. E já vou arrematando essas 2 pontinhas aqui. As 2 sobrinhas. Fiz meu primeiro ponto baixo, coloco meu marcador. Meu próximo ponto baixo, já vou arrematando a sobra dos fios aqui. Então, da carreira de número 5 a carreira de número 12, eu vou fazer pontos sobre ponto. Da carreira de número 5 a número 12, ponto sobre ponto com a cor castanha. Vou fazer os meus e retorno. Então, gente, já concluí aqui a perninha. Eu fiz 4 carreiras na cor clara. E da carreira de número 5 a número 12, eu fiz na cor castanha. Então, fiquei com um total de 12 carreiras, com 12 pontos baixos para cada carreira. A única carreira diferente é a primeira e a segunda, que eu fiz a primeira com 6 pontos baixos e a segunda com 6 aumentos, que deu os 12 pontos baixos. O restante é todo repetição. Agora, eu vou reservar aqui, já coloquei o enchimento e deixei uma sobra de linha aqui para costurar lá no corpinho. O rabinho eu só vou falar para vocês, porque também é só repetição. Eu fiz no rabo, eu fiz 5 carreiras dentro do anel mágico, 5 pontos baixos dentro do anel mágico, 5 pontos baixos dentro do anel mágico. E fiz 7 carreiras também, ó, da primeira à 7ª carreira eu fiz na cor clara. Da 8ª carreira, a carreira de número 25, eu fiz na cor castanha, que é a cor do macaquinho. Então, não tem segredo. Agora, a gente vai unir as peças lá no macaquinho. Eu deixei essas sobras de linha aqui, que eu já coloquei uma orelhinha.
Já coloquei o olhinho. E ele não vai ficar assim de frente, ó. Ele vai ficar assim. Eu já coloquei até uma perninha aqui, ó. Ele vai ficar assim. Ele vai ficar olhando pro lado. Então, eu vou começar pelo braço. Vou pegar minha agulha de tapeceiro. Então, se ele fosse ficar de frente aqui, ó, olhando para frente, eu ia colocar bem aqui assim, ó. Aqui, ó. Mas ele vai ficar olhando de lado, porque se ele é um amarrador, eu vou amarrar ele lá e ele vai ficar olhando de lado, né? Então, eu vou colocar o meu bracinho aqui no meio do focinho, no meio. E eu não vou costurar assim, pegando os dois lados. Eu vou costurando aqui, ó, em volta, lá no corpinho. Eu não vou pegar assim, unindo as duas. Eu vou costurar lá aqui no pescocinho, bem abaixo, na minha primeira carreira do corpinho. Então, vou costurando. Só pegando uma alcinha em volta, assim. Aí eu passo no bracinho. E lá no corpinho. Bem no meinho aqui, ó. Aí pego no bracinho. Vou costurando, pegando lá no bracinho e no corpinho. Fica mais bonitinho costurando assim. Se você for costurar assim, unindo um lado com o outro, fica parecendo a costura. E vou fazendo até onde eu achar que tá seguro. Aí já tá bem segurinho. Vou passar esse fio aqui para trás, eu vou reservar ele aqui. Ó, ele tá olhando de lado, de ladinho. Agora o outro bracinho eu vou costurar bem aqui, ó. Então, o outro bracinho eu vou costurar aqui, ó.
do mesmo jeito que eu costurei o outro. Então, vou costurar o meu aqui, retorno, acho que já deu pra vocês entenderem. Então, gente, já costurei aqui, ó. Ó, ele fica olhando de ladinho. De ladinho. Ó como fica bonitinho, costurando do jeito que eu falei. Agora, eu deixei a sobra da linha aqui, ó. Dos dois bracinhos. Vou dar um nozinho. E empurrei lá pra dentro. Agora a gente vai pôr a orelhinha. A orelhinha. Ó. Tem um miolinho aqui, que é do anel mágico. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na sétima carreira. Na sétima carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7. Na sétima carreira. Certinho aqui com o bracinho. Deixa eu botar aqui na minha agulha. A linha. Na sétima carreira. Bem retinho aqui com o bracinho. Eu vou fazer assim, ó. Aí vou costurando, pegando na cabeça. E na orelha. Na cabeça e na orelhinha. Agora eu vou olhar como ficou aqui. Eu dou uma empurradinha pra cá pra ela não ficar muito aberta, pra ela ficar fechadinha. Venho bem aqui, ó. Pra ela não ficar muito reta assim. Eu vou costurar aqui do outro lado. Vou fazer a mesma coisa para ela não ficar muito reta.
Pode ver que tá bem retinho aqui, ó. Vou passar meu fio, minha linha, aqui pra junto da outra linha, aonde eu fiz, costurei a outra orelhinha. E vou dar um nozinho. Dou um nozinho. E mais um nozinho. Corto meu fio. E passo lá pra dentro. E aí eu arrumo aqui a cabecinha. Agora a gente vai pôr a perninha. Coloco minha linha na agulha. E aqui eu pulo só o miolinho, aqui o anel mágico. E vou fazendo a mesma coisa que eu fiz nos outros. Vou pegando lá no corpinho. E na perninha. No corpinho. E na perna. Então, vou fazer os meus aqui e retorno. Então, gente, já coloquei todas as pecinhas, a orelhinha, os bracinhos, o rabinho, as perninhas. Pode ver que ele fica olhando de lado. Que aí você vai amarrar lá na cortina. Se você for fazer com o bracinho sem ser o braço longo, você faz normal, a frente pra cá. Ele fica olhando de lado por causa que amarra lá na cortina ou em qualquer outro lugar e ele fica olhando de ladinho. Agora eu vou fazer a sobrancelha. Vou pegar minha linha Anne na cor preta. Vou colocar na minha agulha de tapeceiro. E venho aqui acima do olho, uma carreira em cima do olho. Onde tá o olhinho aqui, ó. Num pontinho à frente. E na próxima carreira. Passo minha linha. Vou lá pro outro lado. E faço a mesma coisa. Pulo 1, 2, 3, 4. 4 pontos.
colar mais um pontinho aqui. Senão vai ficar muito pertinho uma da outra. E pego na medida que eu fiz a outra. Passo minha agulha no cantinho do olho aqui. Pro meinho do olho. No outro lado, bem no meinho do olho. Com cuidado para não puxar o enchimento. Do outro lado do olhinho, bem no meinho do olho. E passo minha linha lá pro outro lado, para arrematar. Vou passar a minha linha para qualquer lugar aqui na frente. Em qualquer lugar. Tiro minha linha da agulha, pego a sobrinha de linha. E passo lá pro encontro da outra. Vou dar 2 nozinhos. 2 nozinhos. E corto a sobra. E passo a sobrinha lá pra dentro do enchimento. E ficou assim, ó. Agora eu vou fazer a boquinha. Eu vou contar aqui. 1, 2, contando as carreiras aqui do focinho. 1, 2, 3. Na terceira carreira, passo minha linha por baixo do narizinho. Pulei aqui 2 carreiras antes do nariz. E coloquei minha agulha na terceira carreira do focinho. Pulo 2 carreiras antes do focinho e passo lá pro outro lado. Mesma quantidade. Volto aqui no mesmo lugar. Passo em uma carreira abaixo. Ajusto. Passo por baixo da minha linha. Vou tentar passar lá por baixo. E venho em qualquer lugar aqui, com cuidadinho para não puxar o enchimento. Tiro minha agulha, ficou assim, ó, a boquinha. Pego a outra sobra de linha
vou tentar passar ela lá junto do encontro da outra sobrinha. E dou um nozinho. Corto a sobra. Passo lá pra dentro. Ficou assim, ó. A boquinha. Então é isso, gente. Ficou desse jeitinho aqui, ó. O macaquinho. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Se vocês gostarem, já deixa aí seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. E até a próxima.